Como saber seu propósito de vida? Renascendo das cinzas todos os dias. Viagens, livros, experiências metafísicas, alucinógenas, imersões. Essa foi a minha jornada procurando saber qual era meu propósito nos últimos 3 anos. A última vez que eu postei um vídeo nesse canal fazem 3 anos. Muita coisa, mas muita coisa mesmo mudou. Muita coisa transmutei, muita coisa que eu acreditava. Por um momento eu duvidei e depois simplesmente eu tive certeza. Depois incerteza, depois certeza, depois mudou novamente sobre as mesmas crenças quais eu me apegava, convicções. E a cada imersão, a cada viagem, a cidade, a estado, a país, tudo fez eu sempre repensar sobre essas convicções. Como encontrar meu propósito? Como saber meu propósito? E qual é o seu propósito? O que chamo de depressão é algo que, dentro dessa jornada, para pessoas que estão de fora, diriam que é o que eu vivenciei, que eu vivi. Em outras linhas, diriam que simplesmente era o Thiago vivendo uma metamorfose ambulante dentro dessa transição planetária, evoluindo. E isso é desde que eu me conheço por gente. E eu cheguei numa conclusão. Depois de 3 anos, inclusive o número 3, ele tem um simbolismo muito poderoso. Que dentro desses 3 anos, eu me aprofundei em numerologia, astrologia, alquimia, completando essa tríade, a metafísica. E eu vou compartilhar nesse vídeo o que funcionou para mim, mas não é uma receita pronta. E se fosse, seria muito simples, né? Aí você estaria desafiando o arquiteto do universo ou a complexidade do ser, inclusive subestimando a própria capacidade que você carrega dentro do teu peito. Ó, tô aqui no parque, o pessoal andando de skate, tem umas crianças brincando, transmutando a energia. Você vê que a criança é simplesmente a manifestação do ser, do self. Ali, simplesmente ela está vivendo. Depois de um tempo, pelos nossos condicionamentos, pelos nossos traumas, os bloqueios que são instalados na gente por figura de autoridade, pelos padres, pelos pastores, pelos nossos pais, e isso não como um julgamento, mas simplesmente porque é o ciclo natural, e aí a gente começa a ter medo, e esse medo nos paralisa, e o próprio mundo, eles nos traz essa pressão de o que eu vou fazer nessa vida, qual que é o propósito, o que eu preciso fazer, por que eu estou vivo, qual que é o sentido, como que eu ganho dinheiro. E essas perguntas não são perguntas que simplesmente você faz, mas eu faço. Seu pai, sua mãe, seu irmão, aquela pessoa que você acompanha nas redes sociais,
que ilustra uma vida perfeita, mas todos nós tem isso intrinsecamente. E já para encurtar o vídeo, inclusive provavelmente você já tem coisa para fazer e aí você já pode sair do vídeo. Como saber meu propósito? A conclusão que eu cheguei é que você sempre vai estar em busca disso. Você não vai ter um propósito, mas sim, no plural, propósitos, ciclos, que eles se repetem, e propósitos na vida das pessoas, consigo mesmo, transmutando essa energia, evoluindo, indo para a próxima fase. Só que muitas das vezes, igual um game, a gente fica preso em simplesmente uma fase e não consegue passar para a próxima. Eu trabalho com marketing. Eu sou copywriter, gestor de projetos. Inclusive, provavelmente, muitas campanhas de empresas grandes, que você já viu anúncio, que você já viu campanha, que já passou na sua timeline, eu estava por trás. E trabalhando com a publicidade, com o marketing e tendo essa visão sistêmica, não só da arquitetura, de como que funcionam os jogos de poder, tendo desde criança a espiritualidade como princípio base de sentido do que é a vida para mim, eu sempre tive um conflito. Qual é o sentido de eu fazer as pessoas comprarem coisas que muitas vezes elas nem precisam, criar necessidade pelo medo, pela dor, pela falta? E por isso que 3 anos atrás foi o último vídeo que eu postei. Eu entrei numa crise existencial sobre a minha profissão, porque os vídeos que eu fazia e agora estou voltando a fazer no canal, nunca foi para realmente monetizar. Era uma forma de eu transmutar e tirar tudo que tinha daqui e registrar de alguma forma. De alguma forma, as pessoas foram se inscrevendo e pessoas se conectando com a minha forma de pensar e foi sendo criado um movimento. Como saber seu propósito? Eu, como explorador das camadas mais profundas da psique humana e como um profissional da área de vendas desde os meus 8, de publicidade, copywriter, que eu ganhei muito dinheiro simplesmente escrevendo cartas de vendas, criando necessidade que, a princípio, o ser humano, ou aquele comprador, ou lead, como a gente chama, não teria vontade nenhuma. O seu propósito, ele precisa ser do hoje, da semana, do mês, e sem se apegar, simplesmente aquele do momento. Tem um livro que ele tem uma ilustração que é muito bonito, que é assim, como observar os pássaros. E o rapaz, ele tá ali lendo o livro, como observar os pássaros, e os pássaros passando atrás dele. Então a vida está acontecendo, enquanto você fica se questionando, se procurando, filosofando, meditando sobre o propósito estar no agora, simplesmente no agir. E no momento que você age, com aquilo que você tem de armamento naquele momento, naquele instante, que seja de conhecimento, que seja de vivência,
experiência, da cultura, da sua família. Você simplesmente faz. E isso vai se materializando aos poucos, no tempo. Não espere agir para você saber qual é o seu propósito. Simplesmente faça. No momento que você vê esse vídeo, algo vai surgir. Vai falar, nossa, eu tenho que fazer isso. Faça. Depois você pivota, depois você melhora, depois vai para outro caminho, você testa outras coisas e assim por diante. E oficializando, Renascendo das Cinzas volta a estar ativo a partir de hoje. Eu vou estar fazendo 2 vídeos por semana. Eu tô com projetos, eu criei uma nova empresa com aquilo que eu acredito. Continuo trabalhando com marketing e publicidade. Eu sou coprodutor e me aliei a empresas que têm um propósito, que está envolvido com terapias holísticas, com a espiritualidade, com aquilo que eu acredito, nas minhas crenças e valores. E o canal continuará com o mesmo propósito. Eu estou documentando a minha jornada. E essa jornada daqui para frente é tudo o que eu fiz nesses 3 anos. Experiência com alquimia, com astrologia, com numerologia, com as viagens que eu fiz, com as meditações profundas que eu me permiti olhar para o abismo. Eu vou estar aqui trazendo. Não só registrando o que vai acontecer daqui para frente, mas tudo o que aconteceu nesses 3 anos que se passaram. Renascendo das cinzas todos os dias.